Capítulo 2. O átomo nuclear. A natureza física precisa dos átomos finalmente emergiu de uma série de experimentos realizados entre 1895 e 1915. Em 1897, Thomson utilizou um tubo de vidro selado, contendo um gás a baixa pressão. Ao aplicar uma diferença de potencial, observou um feixe de partículas de carga negativa, que ele chamou de raios catódicos. O feixe de raios catódicos era desviado por campos elétricos e magnéticos, indicando que esses raios eram constituídos por partículas carregadas negativamente e determinou a relação carga-massa, pelo desvio do feixe, descobrindo que eram muito menores e mais leves do que o átomo. Thomson chegou à conclusão que os raios catódicos eram compostos por partículas subatômicas, os elétrons, que eram componentes fundamentais do átomo. O experimento mais notável foi o espalhamento de raios alfa de 1911 de Ernest Rutherford, que estabeleceu a maior parte, maior que 99,9%, da massa de um átomo está contida em um núcleo minúsculo, e, portanto, extremamente denso, que carrega uma carga elétrica positiva. Quase todo o volume de um átomo consiste em um espaço vazio no qual residem os elétrons, as partículas fundamentais da carga elétrica negativa. Porém, o próprio núcleo é composto de dois tipos de partículas. Os prótons são as partículas de carga elétrica positiva no núcleo e a carga do próton é exatamente igual à carga do elétron, mas de sinal oposto. Isso significa que o número de prótons no núcleo, muitas vezes referido como carga nuclear, é equilibrado pelo mesmo número de elétrons fora do núcleo, em um átomo eletricamente neutro. Contudo, pode ocorrer que um ou mais elétrons sejam perdidos de um átomo ou alguns novos sejam adicionados. Este átomo com carga elétrica diferente de zero é chamado de íon. A outra partícula nuclear é o nêutron, que não apresenta nenhuma carga elétrica e sua massa é quase a mesma do próton. A maioria dos núcleos das primeiras três filas contém números aproximadamente iguais de nêutrons e prótons, porém o número de nêutrons é superior ao número de prótons para elementos mais pesados. O parâmetro que caracteriza a identidade do átomo para um determinado elemento não é a massa relativa do átomo, mas o número de prótons no núcleo, representado pelo número atômico Z. Cada próton carrega uma carga elétrica de mais um, portanto, o número atômico também identifica a carga elétrica do núcleo. Os números atômicos foram estabelecidos pela primeira vez em 1913 por Henry Moseley, um jovem membro do grupo de pesquisa de Rutherford em Manchester. Moseley procurava uma propriedade mensurável de cada elemento que aumentasse linearmente com o número atômico. Ele descobriu isso em uma classe de raios-x emitidos por um elemento quando é bombardeado com elétrons. As frequências desses raios-x são únicas para cada elemento e aumentam uniformemente em elementos sucessivos. Moseley descobriu que as raízes quadradas dessas frequências fornecem uma linha reta quando plotadas contra Z. Isso o capacitou a classificar os elementos em ordem crescente de número atômico. O número atômico é um tipo de número de série de um elemento, começando em 1 para o hidrogênio e aumentando em uma unidade para cada elemento sucessivo. O nome químico do elemento e seu símbolo estão vinculados ao número atômico. Assim, o símbolo Sr representa estrôncio, cujos átomos têm Z igual a 38. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição. Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.